Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais. Eu estou te esperando lá no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Lá você pode curtir as fotos, fazer o seu comentário, a sua sugestão de tema, algum assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, porque a gente prepara tudo especialmente para você. Durante o programa você sempre pode ligar para nós também e tem várias opções. Você pode tanto deixar a pergunta com a produção, para a produção mandar a pergunta para a gente aqui, os nossos convidados esclarecerem, como você pode esperar e participar ao vivo, fazendo a sua pergunta aqui para a gente, ligando para 0 operadora 11 33 37 58 86. Vitamina D é um assunto recorrente, a gente ouve muito falar sobre isso, a gente sabe que grande parte da população tem baixa em vitamina C. Por que será que isso acontece? Será que a gente utiliza os alimentos da forma correta? Qual é a relação com o sol e a vitamina D afinal? E aliás, a gente vai compreender hoje também a relação da vitamina D até no comportamento, nas questões psicológicas. Então eu recebo aqui no nosso estúdio a Simone Bezerra, que é nutricionista. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Jaque? Prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E eu estou recebendo também a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Prazer te receber aqui também, sempre viu? Um prazer estar aqui. Bom, interessante a gente falar sobre vitamina D, porque quando a gente conversa até mesmo com os médicos, com algum dermatologista, e a gente fala sobre tomar sol, eles falam sobre todos os cuidados do excesso com sol, a importância de utilizar o protetor solar, mesmo que esteja nublado, mesmo que esteja frio, vai para a praia, agora o fim do ano está chegando, muitas pessoas vão para viajar, vão para locais do país onde é mais quente ainda. O que os dermatologistas falam? Muito protetor solar. E aí eu queria começar entendendo qual que é essa relação, Simone. Quando a gente fala sobre a importância da vitamina D e o número de pessoas, e os dados são alarmantes, que tem baixa em vitamina D, eu queria entender, parte da responsabilidade é porque a gente não utiliza o sol da maneira correta, ou a maior parte da responsabilidade é por conta dos alimentos que a gente também não utiliza? Bom, o que é muito importante a gente frisar é que hoje a gente vive a maior epidemia de hipovitaminose D, ou seja, baixos níveis no nosso sangue, e a gente já chegou aí a bater 1 bilhão de pessoas com pouca vitamina D, abaixo dos níveis ideais considerados normais, que estão em fase de insuficiência. Então isso é muito alarmante, né? É um problema grave de saúde pública hoje em dia, e a gente também tem que lembrar que nos Estados Unidos, mais de 90% da população negra, hispânica e asiática sofrem com insuficiência de vitamina D. Outra coisa também que é importante saber é que lá e aqui também teve um aumento muito grande na suplementação dessa vitamina. Então isso também nos mostra que isso está sendo preocupante. Porque quem é que para hoje em dia para tomar um pouquinho de sol, né? E aí com todas aquelas preocupações de pele, de câncer de pele, né? Que é um assunto até mais dermatológico, mas as pessoas se preocupam e não tem tempo, né? Então a gente tem algumas vias de absorção dessa vitamina, duas principais, que é através da pele, né? A via endógena, depois mais pra frente eu vou explicar um pouquinho melhor, e a via exógena, que é tudo aquilo que a gente consome. Então alimentos também são fontes de vitamina D, ou até mesmo o próprio suplemento. Então isso são as fontes assim que a gente tem de conseguir a vitamina D aí para melhorar os níveis. Quais os principais alimentos, Simone? O principal alimento é óleo de fígado de bacalhau. Ele tem muita quantidade de vitamina D, é uma forma inativa, mas que depois a gente transforma no nosso organismo. Amor, você que está me assistindo, que não foi criança na minha idade, não sabe o que é sua mãe te fazer tomar isso com a colher, viu? Você não tem noção. Tô mentindo, menina? Não. Na infância de vocês, vocês também devem ter usado? Nossa, como não? Olha, mamãe fazia tomar esse... Ela tinha um vidro que parecia um xarope grandão. Não sei se na casa de vocês era assim também, escuro. Isso. E amor, todo dia tinha que tomar uma... Era uma delícia. Óleo de fígado de bacalhau. Por que Deus? Agora sabemos o porquê. As mães e as avós, elas sempre têm razão. Era importante, né? Era importante. E em 1930, mais ou menos, a vitamina D ficou conhecida como um micronutriente justamente porque as mamães davam essa vitamina D nas colheres para as crianças e elas saravam de raquitismo, que é uma doença muito comum nas pessoas que têm pouca quantidade de vitamina D no sangue, né? Então aí teve esses casos, né, das crianças, inclusive, que conseguiram ser curadas justamente por causa do óleo de fígado de bacalhau. Mas além desse óleo, o salmão, o atum, o arenque, a geminha do ovo, tem bastante vitamina D. Só que tem uma diferença que é importante, já que a gente falar, que o peixe, o salmão, quando ele é selvagem,
e fresco, ele tem uma quantidade 6 vezes maior de vitamina D do que aquele que a gente consome, que geralmente é o de cativeiro. Né? Como é que a gente consegue, a gente está falando em Brasil e em alguns locais com certeza é mais fácil, né? Mas Sim. de um modo geral, como é que a gente consegue encontrar esse melhor salmão? Tem que procurar em peixarias mesmo, em alguns lugares e buscar saber se realmente é um salmão fresco selvagem. Tentar descobrir de onde que ele veio, isso, né? Isso, a procedência dele, porque a grande maioria é de cativeiro. Vamos falar de um por um, vamos continuar no salmão. A minha pergunta é, qual é a melhor maneira de preparo do salmão para que a gente possa absorver da melhor maneira, inclusive, esses nutrientes? Na verdade, assim, ó, a gente tem que pensar que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, o que significa isso? Que para ela ser absorvida, ela precisa estar no meio gorduroso. Justamente por isso que ela está mais presente nesses peixes gordos, né? Então, a forma de preparo, na verdade, não interfere. O que mais interfere é como está o seu funcionamento do seu organismo. Tá, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso, tá? Pra gente poder absorver. Por que algumas pessoas comem e não absorvem da mesma maneira que outras? Mas vamos entender agora um pouco sobre o atum. Fala dele pra gente. O atum também é um peixe que tem uma quantidade um pouquinho menor. O atum enlatado também tem uma quantidade significativa de vitamina D. Pode ser o enlatado também, então? Pode ser. Em óleo ou em água faz diferença? Isso, então. Existem alguns estudos que dizem que em óleo é um pouco melhor, porque caso ele esteja contaminado com metais pesados, esse óleo consegue sugar esses metais pesados e deixar o peixe um pouco mais saudável. Eu achei interessante, porque quando eu comecei há uns anos a fazer dieta, tanto o nutrólogo quanto os nutricionistas falavam, eu tinha certeza que eles iam falar atum em água, e eles falam em óleo. Eu falo, mas qual é a lógica de raciocínio? Mas é a possibilidade de ter algum problema com o peixe por conta dos metais, né? Isso, que não tem nada a ver com a vitamina D em si, mas é importante a gente falar, né? Sem dúvida. Só que, assim, é melhor também procurar por um atum que esteja enlatado em óleo de azeite extra virgem, porque o óleo geralmente é o de soja transgênico, né? Então, por isso que tem essa controvérsia aí ainda, se é melhor com água ou se é melhor com óleo. Então tem que procurar em azeite extra virgem. Já existe, né? É um pouquinho mais caro, mas vale a pena investir porque é questão de saúde, né? Faz essa diferença. Faz. A maneira como eu vou utilizar também não faz tanta diferença. Geralmente o atum enlatado a gente utiliza da maneira como ele está, seja para comer com arroz e feijão, como algumas pessoas comem, ou para fazer um patê, que é o que a maioria de nós faz, então faz, né? Fica muito gostoso também se a gente fizer um wrap de couve, de acelga, refogar um pouquinho ele com alguns outros legumes, fica muito gostoso na salada. Se eu colocar ele numa torta, por exemplo, e for ao forno, tem problema? Não tem problema, não tem problema. E a maneira, já vou falar com você, tá, doutora Verusca? Eu tô só esclarecendo essas dúvidas porque eu quero entrar, eu tô super curiosa para entender a questão psicológica. Simone, outra coisa que eu queria entender é, se eu vou imaginar aqui que eu comprei o salmão, tá? Ou mesmo a peça do atum, e eu vou congelar para utilizar no outro dia. Aí eu descongelo e faço o preparo. Esse congelamento diminui a propriedade? Diminui, por exemplo, a vitamina D ou as outras propriedades dos peixes? Não, a perda de nutrientes é baixíssima, quase nula. Então é muito mais interessante congelar para você já ter lá uma hora que precisar, né? Então, assim, eu aconselho já congelar em porções, pode ser cru mesmo, né? E aí até 3 meses ele dura em freezer. E depois para descongelar sempre em geladeira, tá? Primeiro você baixa para geladeira, né? Isso. Então vamos supor, vou preparar amanhã, hoje à noite. Já tira. Ah, tá, ou amanhã para o almoço já tira antes, deixa na geladeira. E deixa na geladeira. Esse óleo do fígado, do bacalhau, a gente encontra de alguma outra maneira? Geralmente em cápsula existe hoje em dia, não é mais aqueles potes. Não precisa mais tomar a colher, né? Não precisa mais. Não tem como eu consumir um alimento que eu consiga. Consumindo bacalhau eu consigo? Menos. O óleo, ele está concentrado. Pensa que a gente tem uma cápsula concentrada de vitamina D. Então isso é muito importante também. Daqui a pouco eu vou pedir para a Simone, a gente vai colocar até uma imagem que a Simone vai explicar para nós como que é a absorção do nosso corpo, e eu quero chegar no X da questão, que é entender por que algumas pessoas até consomem esses alimentos que têm uma quantidade bacana de vitamina D, mas não conseguem ter a mesma resposta que outras. Mas agora eu quero falar com a doutora Verusca Guindov. A doutora Verusca até foi quem nos sugeriu esse bate-papo, porque é um assunto muito interessante, pensando na situação em que a população se encontra. Já já a gente vai entender até sobre os principais problemas de quem não tem a vitamina D da maneira correta, nos níveis do sangue. Mas, doutora Verusca, como assim é possível ter problemas psicológicos por conta da ausência da vitamina D? É interessante, né? Esse tema nós pensamos justamente pelo tamanho
de procura de pessoas que têm apresentado depressão, distúrbios psicológicos, até tentativa de suicídio. E quando a gente começa a fazer uma avaliação, já que começa a averiguar o que está acontecendo, não tem um histórico psicológico. Não tem um fator psicológico que explique aquele processo depressivo. E conforme eu faço, geralmente eu faço uma avaliação mais completa, procuro todos os tipos de indícios para a gente poder entender o que está acontecendo, porque a questão não só da depressão, diversos processos psicológicos, alterações inclusive de comportamento humano, eles podem ser resultado de uma nutrição errada. E a vitamina D, ela é essencial nisso. Então, por exemplo, você começa a fazer uma averiguação e verifica que aquela pessoa, ela tem um histórico de que ela não toma sol, ela não tem alimentações que possam proporcionar vitamina D. Às vezes não tem absorção dessa vitamina D. Ou tem um problema hormonal, ou tem uma alergia alimentar, que também é comum. Pessoas com depressão por alergia alimentar. Uau! Então, eu vejo muita gente sofrendo anos e procura terapia, e procura médico, e toma remédio e não descobre que o problema é a vitamina D. Porque a vitamina D, ela é importantíssima na produção de serotonina. Sem a vitamina D, você não tem produção de serotonina. Então, o seu corpo, ele precisa estar adequado para que ele possa te proporcionar produção, para que você possa não ter depressão. Para ser feliz, para sentir prazer. Agora, outra coisa que eu tenho visto muito, alergias. Tem determinados alimentos, isso já tem vários estudos já, que são muito categóricos. Tem alimentos que te causam alergia e por conta da sua alergia orgânica, você tem bloqueio cognitivo. Isso é totalmente particular, né? Não dá pra gente citar aqui um, né? Não, tem que avaliar caso a caso. Então, imagina que uma pessoa tem um funcionamento bom, lida com outras pessoas adequadamente, pessoas socialmente, e de repente essa pessoa começa a se fechar, ou de repente essa pessoa começa a ficar agressiva, de repente é uma pessoa que é o marido ou uma esposa que sempre foi uma pessoa muito boa no relacionamento e de repente, de uma forma estranha, inexplicável, essa pessoa tem surtos, essa pessoa tem comportamentos completamente estranhos que não eram habituais. E aí, às vezes, até um conflito conjugal acontece. O que está acontecendo com você? Vão tratar de uma maneira comportamental e o problema não é comportamental. Será que tem uma amante? Será que tem alguma outra situação? E às vezes é alergia. Passou o processo alérgico, volta tudo ao normal. E olha, uma coisa importante. Se a pessoa não prestar atenção, Jaque, ela pode passar por isso anos e não perceber. Uma coisa importante até que eu queria que vocês frisassem para nós, acho que a Simone também pode falar sobre isso, assim como a doutora Verusca, é que existem alguns alimentos em que é muito fácil perceber quando a pessoa tem uma intolerância ou uma alergia, porque a pessoa empipoca, a pessoa ela passa mal, né? Começa a se sentir sufocada. Então, alguns alimentos, alguns desde criança há um diagnóstico, alguns a gente sabe que no decorrer da vida a pessoa pode apresentar alguma rejeição. Eu conheço pessoas que utilizaram frutos do mar a vida inteira e um belo dia acordaram, comeram camarão e passaram mal e descobriram que não podiam mais. Geralmente com leite desde criança se descobre, mas aí eu percebo que existem muitos alimentos que a gente come e a gente às vezes percebe que fica um pouco estranho, que sente uma coceira, mas não chega a ser uma coisa tão significativa que a gente deixa pra lá. Já pode ser uma dessas alergias que vai causar diferença, Pode, doutora? Porque são sinais muitas vezes pequenos organicamente, mas gigantes cognitivamente. E eu creio que um fato que é muito importante todo mundo que está em casa entender, Jaque, é que nenhuma doença emocional surge do nada. Ou você tem um fator histórico emocional, ou você tem um fator hormonal, ou você tem um fator alérgico, ou você tem um nutricional, tem que ter um motivo. O que me deixa um pouco preocupada é quando as pessoas, eu tenho depressão, eu trato depressão, mas eu já trato há anos, mas qual é o motivo? Não sei, eu só trato. Mas peraí, o princípio de tudo é descobrir a causa. Tem diversos motivos, precisa descobrir qual é o motivo para você poder selecionar o tratamento. Se você tem depressão há anos e você não consegue melhorar, não descobrir a causa, tem que descobrir a causa. Então, será que não é uma vitamina D que está faltando? Eu já tive pacientes com um índice tão baixo de vitamina D que a pessoa ela estava tão sem produção de serotonina que ela começou a querer tirar a própria vida. Uau. E aí você descobre que o problema é esse, aí manda para a nutrição suplementa e a pessoa melhora. Gente, cada um tem seu motivo. O que a gente não pode é deixar mais um ano terminar, a gente está aí caminhando para o final do ano, e as pessoas se acostumarem a se sentirem doentes emocionalmente, de não estarem produzindo. Aceitar, né? Não, eu tenho Aceitar, depressão. eu tenho problemas, então vamos deixar assim. Não, gente, problemas são para ser tratados, a gente tem que tratar. Porque senão você não vai ter qualidade de vida. Será que vale a pena passar pela vida sem resolver o que tem que resolver? Com certeza não, né? Será que vale a pena você estar num relacionamento com sua família e ter alterações absurdas de comportamento, ser um fator alérgico que você nem saber que isso existe?
Então vamos procurar avaliar. Eu tenho certeza que a qualidade de vida das pessoas poderia melhorar muito se alguns detalhes fossem ajustados. Simone, quando a gente fala dessa questão dos alimentos, das alergias, de intolerâncias, eu percebo que, graças a Deus, tem melhorado. As pessoas têm procurado mais, tanto psicólogos quanto nutrólogos e nutricionistas. Isso tem sido algo muito positivo, mas ainda não é tão significativo quanto deveria ser. As pessoas talvez associem a procurar nutricionista quando querem emagrecer ou quando, de repente, o cardiologista fala, olha, você está aí com um problema, está comendo demais, precisa fazer uma reeducação. Ou quando começam a praticar uma atividade física, mas todas as pessoas, independente de estarem ou não satisfeitas com o seu peso, ou estarem ou não fazendo uma atividade física, precisam de uma orientação específica nutricional, não é verdade? Com certeza. É importante que a gente tenha assim, um trabalho multidisciplinar, né? Então, às vezes a pessoa vai procurar para emagrecer, mas aí lá na hora de conhecer um pouquinho o paciente, eu descubro que ele tem uma intolerância através de uma distensão abdominal ou problemas dermatológicos. Então, isso é muito importante, a gente saber o que está acontecendo com o paciente no geral, para que ele possa mostrar para nós assim, o que precisa ser feito realmente, além de emagrecer. Né? É saúde, precisa de saúde. Vamos mostrar uma imagem que você separou pra gente poder entender um pouquinho essa absorção. Você até falou que pode ser pela pele também, né? Daí a gente tá vendo. Explica pra nós o que a gente tá vendo, Simone. Então vamos lá. Olha só, como que a doutora Verus, que ela até acabou de falar aqui pra gente sobre a questão de pessoas que se suicidam, pessoas que estão debilitadas, estão em depressão. O que acontece? O nosso corpo, ele precisa estar funcionando bem para que a vitamina D ela se transforme numa forma ativa para que ela entre no nosso organismo e faça as suas devidas funções. Então existem duas formas de absorção dessa vitamina. A primeira é a pele. Então, através dos raios ultravioletas, a gente consegue transformar esse nome diferente aí, 7-dehidrocolesterol, que é uma substância proveniente do colesterol, que está já no nosso corpo, então por isso que a gente chama que é uma via endógena, porque endógena que está no nosso corpo. Através daí, esse nome diferente vai até o fígado, se transforma em 25-OHD, que é a vitamina colecalciferol, né, que é um nome também diferente, mas é o que a gente consegue avaliar no sangue se está em níveis normais. É assim que a gente faz o exame e constata se está certo ou se está errado o nosso nível. Ela é a forma mais circulante no nosso organismo. Então é através dessa 25-OHD que a gente descobre se está com níveis baixos. Perfeito. Depois que ele passa pelo fígado, ele vai até o rim. Essa forma inativa ainda vai até próximo dos rins e se transforma na forma ativa. E aí ela vai ser ligada nos seus devidos receptores. Que até então ela está circulando, mas não está funcionando por enquanto. Exatamente. Né? Ela está, como você falou, inativa. Isso. Ela vai ficar ativa nesse último momento. Nesse último momento. Então você percebe que todo esse processo é muito amplo, muito complexo. Se o indivíduo não está funcionando bem, aquilo não vai funcionar bem, né? Então quer dizer, não é só utilizar o salmão ou tomar lá aquela colher deliciosa, ou mesmo fazer o suplemento com a cápsula. O organismo precisa estar funcionando bem, é isso? Exatamente, só que aí que nem a gente falou da via endógena, que é a via dos raios ultravioletas, e a gente faz através de uma reação fitoquímica a transformação desse colesterol, dessa porção de colesterol, que é um precursor da vitamina, que é o 7-dehidrocolesterol, em forma ativa, mas na forma de exógena, que é a alimentação e a suplementação, acontece mais um processo, que é passar pelo nosso intestino. E o que acontece hoje, que já se descobriu que o intestino ele é o quê? O segundo cérebro. E tem gente ainda que fala que é o primeiro cérebro. Então, né? Se a gente estiver pensando na maneira de alimentação, tem mais um processo ainda. Exatamente. E assim, o que a gente mais vê são as pessoas se alimentando mal e ferindo os seus enterócitos, né? As células do intestino. Estando com uma permeabilidade intestinal, todo esse processo pode estar falho. E alguns especialistas, vocês vão poder falar até melhor para mim, mas eu tenho lido alguns especialistas explicarem que quando a gente fala em fator de risco para câncer, até, por exemplo, no fígado, no intestino,
essas partes que são todas bem interligadas, a maneira como a gente se alimenta e cuida deles com a alimentação é essencial. Pode aumentar sim o risco de um câncer, Pode. né? Inclusive, pouca vitamina D pode aumentar o risco de câncer. Me explica quais os principais problemas da pouca vitamina D nesse momento? Até 15 anos atrás, sabia-se que ela estava envolvida com formação de osso, mineralização e metabolização de cálcio. Até de 15 anos para cá, foi assim uma descoberta de 90% do que a gente sabe hoje sobre a vitamina D, além da questão óssea. Então, o que se descobriu? Que em outras partes do nosso corpo, além dos ossos, existem receptores de vitamina D. Inclusive, enzimas que transformam essa forma inativa em outros lugares, como pele, próstata, mama, intestino, fígado, cérebro. Então, se esses órgãos, esses locais não têm recepção de vitamina, não se recebe a vitamina D, isso acaba tendo uma falha. E ela protege o nosso corpo até de doenças autoimunes. Então, tem uma abordagem muito grande, muito ampla, além de ossos. Né? Então, ela está ligada com essa questão de câncer, ela está ligada com a questão de infecções de repetição, fadiga crônica. Às vezes a pessoa se sente assim cansada, né? Ou deprimida, né, talvez, e acha que está com depressão. Na verdade, ela está com pouquíssimo nível de vitamina D no sangue. Aquela falta de motivação para levantar, para viver. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e na volta quero entender algumas coisas. Eu quero entender como preparar o corpo para receber essa vitamina D da melhor maneira. Quero entender um pouco sobre a utilização desde muito cedo em crianças. Os pediatras já têm receitado vitaminas com a vitamina D. Quero entender um pouco por quê. E eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora Verusca. Queria entender, doutora Verusca, enquanto o corpo está sendo preparado para essa vitamina D ficar no nível certo, e a pessoa está lá irritada, depressiva, desmotivada, brigando com a família, ou até mesmo pensando em se matar, o que o psicólogo pode fazer para ajudar enquanto isso? Há esperança nesse espaço de tempo? Doutora Verusca e a doutora Simone explicam para a gente daqui a pouquinho. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta, entendendo agora sobre a importância da vitamina D, com a Simone Bezerra, que é nutricionista, e com a doutora Verusca Gendorf, que é psicóloga, que estão esclarecendo as nossas dúvidas. Deixei perguntas aqui para esse bloco, volto com a doutora Verusca. Doutora Verusca, daqui a pouco a Simone vai explicar para a gente como é que a gente pode viabilizar de melhor maneira a questão da absorção da vitamina D, regular tudo, quanto tempo isso pode demorar. E nesse espaço de tempo, o psicólogo pode ajudar a gente? Claro, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que o psicólogo, ele é um profissional treinado para fazer uma verdadeira varredura e descobrir que coisas estão acontecendo emocionalmente na vida daquela pessoa, que coisas podem estar contribuindo para desgastes, porque também a gente tem que dizer isso, que desgastes emocionais fazem com que a pessoa gaste muito mais química do que o natural, e esse gasto ele vai fazer falta num determinado momento. Pode ser um complemento, não só a ausência da vitamina D, né? É uma reeducação emocional, é você aprender a gerenciar suas emoções, a administrar os seus sentimentos, a identificar as pessoas que te desgastam, que te destroem, porque é a realidade. Verdade. Né? Então, o psicólogo ele ajuda a fazer toda essa varredura e ajuda essa pessoa a ter um conhecimento de si para tentar lidar com esses conflitos que são naturais no dia a dia. E com isso, você vai administrando seus sentimentos e o quanto você tem de gasto mental para isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ninguém chega simplesmente para um nutricionista, olha, estou com dificuldade de vitamina D, acho que por isso que eu estou com depressão, né? Precisa de começar de algum lugar. Até porque antes de vocês falarem isso pra gente, muitos de nós sequer sabíamos que existia essa relação, né? Então, o psicólogo, ele é um profissional treinado para fazer essa avaliação. E até fazer encaminhamentos, né? E vai direcionar. Se você precisa de química, vai direcionar para um médico. Se você precisa de nutrição, vai para um nutricionista. Está com alergias, vai para um alérgico. Então, tudo isso é tratado. Enquanto isso, você administra as emoções, porque tem um desgaste emocional no meio disso. A família, muitas vezes, desestruturou por conta de todo o processo de conflito. E aí, imagina, doutora, uma pessoa que nunca teve histórico, para ela, como deve ser desgastante também, de repente se perceber uma pessoa diferente do que ela sempre foi. Imagina a cena, que é o que mais acontece já. O que mais acontece é como eu vou descrever. Imagina a cena, chega muitas vezes no consultório, família, geralmente mãe, pai e um filho, ou um casal. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que eu estou aqui. Ah, porque essa pessoa está agindo assim, o comportamento está desse jeito, essa pessoa está com depressão, essa pessoa é mal-humorada, essa pessoa é estúpida, essa pessoa age de um jeito ruim, trata todo mundo mal, tem problema com sogra, com sogro, com cunhado, e aí vai a lista. E aí, conforme a pessoa vai explicando, a gente vai avaliando e vai descobrindo que, na verdade, tudo aquilo tem uma alteração.
E aí a gente começa a mostrar para essa pessoa que precisa de algumas avaliações para a gente poder saber o que está acontecendo. E aí você vai direcionando e vai acompanhando a família e vai ajustando esses conflitos. Geralmente é assim. E é ali que você começa a descobrir que às vezes já tinha um processo emocional anterior, às vezes o casal já estava em conflito porque tem processos de traição, já tem desgastes da relação. Às vezes não tem nada disso, é só um processo nutricional. Então a gente vai acompanhando até que a situação esteja completamente tratada, para que a pessoa possa ter tranquilidade de ter qualidade de vida. A depressão, não responde ainda não, vou deixar a pergunta para daqui a pouco. Okay. A depressão, a irritação, a falta de motivação, por esses casos, se tratada da maneira correta, a Simone vai explicar para a gente, com a orientação e o tratamento adequado, também psicológico, pode ter alta? Você vai me explicar já. Não conta ainda, vou deixar um suspense. Simone, vamos entender? Primeiro, eu queria compreender. Muitos, como eu tenho um bebezinho que vai fazer agora 1 ano, eu estou um pouco por dentro dessa história para ele e eu percebo que os pediatras, de um modo geral, quando eles indicam as primeiras vitaminas, eles indicam já vitaminas com vitamina D, entre outras propriedades que costumam ter. É importante já desde cedo prestar atenção nesse suplemento? Na verdade, é uma forma de prevenir a falta de vitamina D. Então, é uma medida profilática que os médicos tomam para que não tenha essa hipovitaminose desde criança, né? Então, a gente sabe que os pediatras, eles, né, a gente que é mãe, sabe que eles falam, tem que tomar sol, né, aqueles 10 minutinhos diários de sol, de manhã principalmente, né? Mas mesmo assim, ainda assim, eles pedem para que a vitamina D seja tomada aí por um certo período, para que realmente não tenha falta. Né? Agora, qual que é a melhor maneira de preparar o corpo para receber, seja pelos alimentos ou até mesmo pelo sol, porque você explicou pra gente todo o trajeto que ela tem que fazer Sim. de maneira inativa, até finalmente ficar ativa, e aí ela começa um outro trabalho de distribuir da maneira correta no nosso corpo. Chegaram várias perguntas para nós, uma delas foi do Fábio. Fábio, obrigada pela sua participação, viu? Ele quer saber se existe, por exemplo, algum alimento que pode prejudicar a absorção. Outra pessoa perguntou se café e os refrigerantes à base de cola podem ter alguma relação ruim nessa transitação da vitamina D no corpo. Então, esses refrigerantes à base de cola, cafeína, eles atuam, na verdade, no cálcio, né? E vitamina D e cálcio andam muito juntos, né? Então, a mineralização. Eles atrapalham na mineralização, então é comum que essas pessoas que usam frequentemente com excesso possam ter algum problema ósseo, sim. A cafeína também pode atrapalhar? Se for em excesso, caso, né? Se for em excesso, sim, porque existe uma permeabilidade no intestino e aquela vitamina acaba sendo pouco absorvida. Como o Fábio falou, existe algum alimento que é vilão principal? Não, a gente não fala assim de alimento, mas sim de funcionamento ideal do nosso corpo. Então, se a gente for pensar em pacientes que estão debilitados, estão em quadro depressivo, a gente percebe que todo o metabolismo está prejudicado, né? Então, absorção no intestino, o fígado, às vezes está com uma gordura no fígado. Então, isso também é importante saber, né? Como é que está o fígado, como é que está a questão dos rins, né? Porque tudo isso tem a ver. Alguns hormônios estão ligados à síntese da vitamina D também. Então, isso é importante. Às vezes a dopamina está muito baixa e aí não tem a síntese ideal, né? É muito comum também hoje em dia a gente encontrar pessoas que estão com níveis de hormônios da tireoide altos, justamente para ter, como se fosse assim, uma forma de salvar o corpo da baixa vitamina D. O corpo tenta fazer algum tipo de equilíbrio. Isso. E daí desequilibra outra área, né? De tão importante que é a vitamina D em níveis ideais. É interessante isso que ela está falando, porque eu vejo também com bastante frequência pessoas com problemas de tireoide e é muito comum as pessoas terem surtos psicóticos por conta da tireoide. Sério? Sério. A tireoide, quando ela não funciona surtos direito... de fato como, doutora? De falar como criança sendo um adulto, de não reconhecer as pessoas... De repente, de começar a falar coisas desconexas, de começar a não reconhecer os membros da própria família, de começar a ter visões... Isso em qualquer faixa etária? Pessoas jovens? Qualquer faixa etária que tem uma problemática, uma inflamação na tireoide ou uma problemática que precisa ser avaliada. Eu já recebi pessoas, olha, ela está tendo visões... E de repente você vai verificar, a pessoa está com uma alteração muito alta na tireoide. Então eu percebo que as pessoas confundem muito. E também tem situações que são agravadas. Então tem processos emocionais que são agravados e tem processos que são puramente orgânicos. A importância de uma avaliação.
quando você vai avaliar, você tem que averiguar toda uma situação. Uma coisa é você chegar lá, imagina uma pessoa que chega, olha, minha esposa não está fazendo nada em casa, então meu marido está muito mole, está muito cansado. E aí esse cansaço pode ser uma depressão, esse cansaço pode ser uma falta de vitamina D, pode ser uma anemia, pode ser um problema na tireoide, pode ser uma alergia. Então a gente tem que verificar. Pode ser um problema na tireoide por conta de ausência de vitamina D. A gente é um todo. É um todo, o nosso corpo, ele tende a inflamar áreas que estão muito ligadas a muitos fatores emocionais também. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Quando você passa muita raiva, quando você passa muitas chateações na vida, decepções na vida, não pense que seu corpo vai ficar ileso. Não pense que o seu processo químico não vai ter alterações. Vai. E você precisa entender o porquê disso. Senão você vai suplementar tudo isso, mas o gasto mental vai continuar acontecendo. Tem pessoas já que parece que entram na vida de outras para destruir. Tem pessoas que trazem um desgaste tão forte que a pessoa adoece. Então ela precisa aprender emocionalmente a administrar as emoções para não se permitir ser destruída. E até entender quando esse convívio é necessário, porque algumas vezes seja no ambiente de trabalho ou num ambiente familiar, porque existem pessoas de quem você pode se afastar, existem pessoas que você não tem escolha, dependendo da relação que você está com elas. Se você não aprender a lidar com essa pessoa que te faz mal, aí quem vai se prejudicar é você, né? O grande X da questão é esse: como eu administro os meus sentimentos. Porque eu estou convivendo com pessoas. E como é que eu administro para que eu não adoeça? Porque senão eu vou adoecer e as outras pessoas vão continuar aí fazendo as mesmas coisas. Então por que eu me permito ser chateado, magoado, decepcionado, traído, enganado? Então nós temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que a gente consiga gerenciar a nossa vida, a nossa família e trazer felicidade. Esses processos trazem gasto orgânico e isso também faz com que a alimentação seja essencial. Você precisa de uma alimentação adequada, tamanho desgaste que você tem mental. O seu corpo está inteiro sendo afetado mentalmente. Então, que alimentos que vão te ajudar a fazer com que sua casa fique fortalecida, enquanto a psicologia trata a sua mente. Então, de repente, a perda de um emprego, a troca de um emprego, a mudança, um filho que chega, ou um problema de morte na família, N situações que possam acontecer. São momentos em que é necessário procurar uma ajuda inter e multidisciplinar até, para poder regular de novo. Porque às vezes você estava com gasto mental, você estava ali levando até de uma maneira, mudou tudo, precisa organizar tudo de novo, né? Tudo de novo. A vida da gente, ela é feita de decisões, ela é feita de passos, com passos que precisam caminhar. E se você não tem tudo isso muito orquestrado, você inevitavelmente vai adoecer. Só que a vida continua. Então, ninguém vai parar para você se cuidar. Eu penso que chegando assim numa época que se aproxima de final de ano, eu acho que cada um deveria se perguntar o que você precisa fazer para que você possa melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida emocional. E o que é necessário para que o seu organismo fique bem? É o sono? É a alimentação? É lazer? O que está faltando na sua vida? Porque a vida está passando. E o que está faltando na sua vida? E muitas vezes a pessoa está vivendo no automático, né? Inclusive com relação à alimentação. Simone, como fazer? Vamos imaginar que uma pessoa chegou para você encaminhada pela doutora Verusca, encaminhada por um psicólogo. Que acontece muito. O psicólogo pediu, né? Olha, é importante que você faça alguns exames. Bom, o médico e o psicólogo constataram que está faltando vitamina D. Vão fazer a parte deles e encaminharam para o nutricionista. O que se faz a partir daí? Bom, existem algumas linhas de medidas, né? O nutricionista, ele pode prescrever até a quantidade mínima diária de vitamina D, né, que são 600 a 800 unidades internacionais. Mas existem alguns médicos que estão dando doses cavalares, né? Então são duas linhas. Alguns acham que isso é bom e outros não se sabe até quanto isso é bom. Né, porque existe contraindicação também, existe efeito colateral da vitamina D em excesso, né, como calcificação. Então isso é muito importante, a gente precisa acompanhar para ver se os níveis sobem com a dose diária mínima. Então o que a gente faz? Orienta a questão do sol, a questão da alimentação, a questão de dormir melhor, né, do estresse, porque só complementando uma coisinha que a doutora Verusca falou, dessa questão de estar estressado, de estar passando por um estresse muito grande, o corpo ele libera algumas substâncias inflamatórias, né, que a gente chama de citocinas. A vitamina D ela age diretamente nessas citocinas, ajudando o corpo a regular essa inflamação que ele tem por conta de um estresse. Então por isso que é tão importante a gente saber se os níveis estão normais. Descobrindo que está
faltando, a gente tem que suplementar e orientar essas coisas básicas do sol e da alimentação ideal, adequada. Perfeito. E aí, queria entender, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, eu vou voltar àquela pergunta que eu tinha feito à doutora Verusca, mas Simone, eu acho importante você explicar para a gente ainda. Essas escolhas, obviamente, vão ser feitas pelo médico, junto com o nutricionista, acho que de acordo com a falta de cada um, mas quando você fala dessa orientação mínima para todas as pessoas que estão nos assistindo, e muitas delas que sabem já que estão com falta de vitamina D, talvez até relacionando agora algumas sensações que têm tido, algumas atitudes que têm tido com essa ausência. A minha pergunta é, por onde começar? É consumir mais peixe? É já procurar uma suplementação mesmo? O que você indica? Por onde começar? Eu sou um pouquinho suspeita para falar, mas eu acho que a principal é assim, alimentação saudável, né? Não só ligada a alimentos ricos em vitamina D, nada disso, mas uma alimentação que garanta que o seu corpo vai estar funcionando bem, né? Então, de nada adianta a gente suplementar a vitamina D se o nosso intestino está prejudicado, se o nosso fígado está cheio de gordura, né? E hoje em dia é a coisa mais comum você encontrar as pessoas com uma esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Então, ela está suplementando, mas o corpo não vai conseguir funcionar da maneira correta, então né? a gente precisa pensar num todo, né? O ser humano, ele é único. Então a gente trabalha assim de uma forma muito personalizada. É essencial que a gente procure ajuda de um profissional para a gente saber as doses, para a gente saber quando administrar, né? E ter todo o funcionamento do corpo bom, para que isso aconteça da melhor forma possível. Principalmente você citou para nós o salmão e o atum, né? Quantas vezes por semana? Pode continuar. O ovo também. O ovo, a gema, né? A gema do ovo também. Qual o melhor preparo dessa gema? O ovo, ele pode ser cozido, ou ele pode ser em forma de omelete, ovo mexido. Não tem problema. Não, mas é bom a gente prestar atenção no tipo de óleo que a gente usa, tá? Então, de preferência, o azeite extra virgem, que daí acho que já entra até numa outra pauta, talvez, porque isso é importante também, o tipo de óleo. Melhor até do que o óleo de coco, que tem estado tão em alta. Óleo de coco, azeite extra virgem ou virgem para refoga, não tem problema também. E a manteiga são boas fontes. Não margarina, né? Não, margarina. Manteiga, que é natural. Tá? Essas gorduras naturais são muito bem-vindas. Tá? É melhor a gente fazer o refogado nesses tipos de óleo. Quantas vezes por semana eu devo consumir esses alimentos? Os peixes e o ovo? Porque o ovo era vilão. Agora a gente aprendeu que pode consumir tranquilamente. Exatamente, o ovo, né? Inclusive no café da manhã. É uma boa forma, né, de a gente consumir o ovo no café da manhã. Eu acho que assim, existe a quantidade de cada alimento e para a gente descobrir quanto, é só sabendo quanto que aquela pessoa precisa realmente de vitamina D. Mas é ideal que pelo menos uma porção de algum desses alimentos tenha por dia. Todos os dias uma porção desses alimentos, pelo menos. Sim. É ideal que sim. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui, Simone. Vou passar já seus contatos, mas eu quero finalizar com a doutora Verusca. Imaginando que a principal causa dessa depressão, dessa irritabilidade ou dessa desmotivação tem a ver com a ausência da vitamina D, com alguma alergia, alguma intolerância a alimento. Sim. A pessoa vai conseguir em algum momento ter alta, doutora? Ela pode se livrar completamente dessa depressão? Sim, é claro que sim. Primeiro, ela precisa muito se conhecer. É importante a gente fazer um trabalho de conhecimento interno. Eu poder saber e conseguir perceber quando eu não estou bem e por que eu não estou bem. A terapia te ensina isso. O que é você? Como é você e como você funciona? Isso ajuda para que você possa administrar o que você precisa administrar no dia a dia. Independente de ser, de serem pessoas ali no dia a dia ou de ser você mesmo. Agora, é importante, e eu acho que é isso que cada um tem que pensar em casa, que cada um vá buscar a ajuda certa. Se eu não estou conseguindo fazer algo, eu preciso buscar essa ajuda. E quando você trata, não tem como você ficar eternamente tratando, gente. Tratou a causa, você vai resolver a questão. É uma questão... Mesmo que a causa seja de fundo emocional até, claro, né? Claro. Agora, como eu disse, nós temos as duas vertentes. Tem a questão orgânica que cria situações emocionais e tem situações emocionais que criam situações orgânicas. O ideal é que a gente possa trabalhar com os nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções, para que a gente possa crescer. A partir do momento que o paciente ele cresce emocionalmente, é claro que eu vou dar alta. Ninguém vai ficar o resto da vida fazendo terapia. Você vai fazer terapia na medida que você precisa. Conseguiu administrar, sabe lidar com problemas, porque problema todo mundo vai ter a vida inteira, gente. O grande segredo é como eu lido com isso. E quando eu aprendo a lidar, o meu gasto mental melhora, ele diminui. E com isso, meu corpo tem qualidade de vida. Mente sã, corpo sã. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, se você consegue pensar
que o futuro está aí e a sua qualidade de vida vai depender de vários fatores emocionais, então que tal ter uma mente saudável para ter um corpo saudável? Acho que esse é o grande segredo de uma vida plena. Foi um prazer saber você aqui também, doutora sempre um Verusca. prazer. Meninas, muito obrigada. Uma delícia esse bate-papo esclarecedor e importante para quem está nos assistindo também. Eu acredito que muita gente pode ter se identificado. Quem quiser entrar em contato com a doutora Verusca, tem um canal do YouTube, que é Doutora Verusca. O telefone é o 0 operadora 11 9 8249 0073. Volte mais vezes, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Prazer. E convido todo mundo para o meu canal do YouTube, doutora. Tem bastante Verusca. informação boa lá, né? Eu coloco vídeos incríveis lá. Simone, foi um prazer te receber aqui também, viu? Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a Simone, o Instagram é @NutriSimoneBezerra, certo? Isso. Facinho de encontrar. O e-mail dela vai passar para vocês também e o telefone 0 operadora 11 9 9177 3860. Simone, foi um prazer também. Volte mais vezes, viu? Com certeza. Obrigada, Obrigada meninas. pelo convite. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã a gente fala sobre tratamentos para cabelo e tem também artesanato. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus e até lá. Tchau.